palavra Palestina deriva de Filístia, nome dado por escritores gregos à terra dos filisteus, que no século XII a.C. ocuparam um pequeno bolsão de terra na costa sul, entre a moderna Tel Aviv-Yafo e Gaza. O nome foi revivido pelos romanos no século II d.C., em Síria-Palestina, designando a porção sul da província da Síria, e fez seu caminho daí para o árabe, onde tem sido usado para descrever a região, pelo menos desde o início da era islâmica. Após os tempos romanos, o nome não teve status oficial até depois da Primeira Guerra Mundial e do fim do domínio do Império Otomano. O termo Palestina tem sido associado de forma variada e às vezes controversa a esta pequena região, que alguns afirmaram que também inclui a Jordânia. Tanto a área geográfica designada pelo nome quanto o status político dele mudaram ao longo de cerca de 3 milênios. A região, ou pelo menos uma parte dela, também é conhecida como Terra Santa e considerada sagrada entre os judeus, cristãos e até muçulmanos. E desde o século XX tem sido objeto de reivindicações conflitantes de movimentos nacionais judeus e árabes, e o conflito levou à violência prolongada e, em vários casos, à guerra aberta. Ou seja, o conflito entre Israel e os filisteus, agora conhecido como palestinos, é milenar. Ora, os filisteus, depois que tentaram invadir o Egito, sem sucesso, se instalaram na terra de Canaã, junto ao mar Mediterrâneo. Eles construíram 5 cidades principais: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom, cada cidade independente, e tinha um rei. Mas quando iam para a guerra, os 5 se uniam. No tempo bíblico dos Juízes, quando Israel ainda não tinha rei, os filisteus, hoje palestinos, muitas vezes conseguiram derrotar os israelitas, e quando Sansão nasceu, os israelitas estavam debaixo do domínio dos filisteus. Vemos isso em Juízes 15 e 20. Então Sansão se casou com uma mulher dos filisteus, mas entrou em conflito com eles e se tornou o inimigo número 1 dos filisteus ao longo de sua vida. Anos mais tarde, quando o profeta Samuel ainda era jovem, os filisteus derrotaram os israelitas e levaram a Arca da Aliança. Eles colocaram a arca no templo de seu deus Dagom, mas a estátua de Dagom caiu e se partiu diante da arca. 1 Samuel 5, 1 a 14. Os filisteus foram atacados por uma praga de tumores, então decidiram devolver a Arca da Aliança a Israel, junto com uma oferta. E quando Saul se tornou rei de Israel, ele guerreou muito contra os filisteus. 1 Samuel 14:52. Seu escudeiro Davi se tornou famoso depois que matou o gigante Golias, o mais famoso dos filisteus. Anos depois, quando os filisteus ouviram que Davi se tinha tornado rei, eles invadiram Israel. Mas Davi derrotou os filisteus e os subjugou. 2 Samuel capítulo 8. E desde então os filisteus não conseguiram mais vencer Israel e apenas atacaram algumas vezes depois do reinado de Davi. Como se percebe, os conflitos entre Israel e os palestinos não começaram de 1948 para cá, como a esquerda prega. Bom, a escalada e a complexidade dos ataques de sábado do Hamas chocaram líderes em todo o mundo. Eles vieram depois de décadas de um conflito implacável e mortal que matou milhares de pessoas, forçou gerações inteiras a crescer sob ansiedade constante de disparos iminentes de foguetes ou bombardeios. Então aqui está um resumo dos principais eventos do conflito que se estende por milênios, mas que a história moderna só fala depois da Segunda Guerra Mundial em diante. Em 1949, o recém-criado Estado de Israel assinou uma série de tréguas com os países árabes que haviam declarado guerra a ele. Sob os acordos de 1949, a faixa de Gaza estava sob o controle do Egito. Em outubro de 1956, poucos meses depois de o presidente egípcio nacionalizar a hidrovia do Canal de Suez, cortando Israel da navegação, Israel invadiu a península do Sinai e a faixa de Gaza. Em novembro daquele ano,
as Nações Unidas pediram que Reino Unido, França e Israel retirassem suas tropas do Egito. Em janeiro de 1957, Israel se retirou do território egípcio, exceto da faixa de Gaza e da área do Golfo de Aqaba, argumentando que a faixa de Gaza nunca pertenceu ao Egito. Em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ganhou o controle da faixa de Gaza e da Península do Sinai. No Yom Kippur, em outubro de 1973, forças invasoras do Egito e da Síria tentaram persuadir Israel a negociar melhores condições para os países árabes. Quase 2.700 soldados israelenses morreram na Guerra de 19 Dias e milhares ficaram feridos, de uma população de cerca de 3 milhões na época. Em 26 de março de 1979, Egito e Israel assinaram um tratado de paz na Casa Branca, que levou à retirada completa de Israel da Península do Sinai. Os dois países chegaram a um acordo para permitir o autogoverno dos palestinos, que viviam em territórios ocupados. 3 anos depois, o presidente Reagan expressou seu apoio à sua total autonomia, com alguma supervisão jordaniana, mas Israel rejeitou o plano. Em dezembro de 1987, palestinos que viviam na Cisjordânia e em Gaza iniciaram a primeira intifada contra Israel, e membros da Irmandade Muçulmana fundaram o Hamas. Em 1993, Yasser Arafat assinou os acordos de Oslo com Israel e se comprometeu a negociar o fim do conflito com base em uma solução de 2 estados. O Hamas, que se opôs ao acordo, lançou uma série de ataques suicidas em Israel. Em 1997, 2 atentados suicidas mataram 27 pessoas, e o primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres, diz que travaria uma guerra incessante contra o Hamas. Em setembro de 2000, poucos meses depois que as negociações entre Israel e Palestina chegaram a um impasse em Camp David, uma segunda intifada começou, e o apoio ao Hamas continuou a crescer dentro da Palestina por causa de sua prontidão para lutar contra Israel. Em setembro de 2005, as tropas israelenses se retiraram de Gaza, mas Israel foi criticado por restringir o movimento de palestinos que entravam e saíam da faixa. Em janeiro de 2006, cerca de um ano após a morte do líder palestino Yasser Arafat, cofundador da organização paramilitar Fatah, o Hamas venceu as eleições parlamentares palestinas. Um ano depois, o Hamas assumiu o controle de Gaza, encaminhando as forças do Fatah. Em resposta aos disparos de um foguete de Gaza, Israel lançou um ataque contra alvos do Hamas em dezembro de 2008 e pouco depois abriram uma guerra terrestre contra o Hamas. No total, 1.200 palestinos e 13 israelenses foram mortos. Em janeiro de 2009, Israel e grupos palestinos declararam um cessar-fogo unilateral. Depois, Israel se retirou de Gaza e se posicionou no perímetro da faixa. Em novembro de 2012, Israel matou Ahmed al-Jabari, chefe militar do Hamas, desencadeando mais de uma semana de uma troca de tiros no qual mais de 150 palestinos e pelo menos 6 israelenses foram mortos. Em 2014, o Hamas sequestrou e matou 3 adolescentes israelenses, provocando ataques de Israel e lançamentos de foguetes de Gaza em um conflito que matou mais de 1.881 palestinos e mais de 60 israelenses. Em 2018, pelo menos 170 palestinos foram mortos, enquanto Israel respondia a protestos ao longo da cerca de barreira que separa Gaza e Israel. Em maio de 2021, a polícia israelense invadiu a mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã, que desencadeou uma guerra de 11 dias entre Israel e Hamas, que matou mais de 200 palestinos e mais de 10 israelenses. Após uma série de ataques terroristas em cidades israelenses, em 2002, as forças israelenses mataram pelo menos 166 palestinos na Cisjordânia, ocupada por Israel. E no último sábado 7, o Hamas lançou um ataque surpresa, deixando mais de 1.000 mortos em Israel e na Palestina, no que está a ser visto como uma das escaladas mais mortíferas do conflito entre Israel e o Hamas, grupo terrorista islâmico palestino que controla a faixa de Gaza.